Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Vamos ler dos versos 1 a 31. Ezequiel 34, 1 a 31. Depois nós vamos ler o finalzinho de Apocalipse 19, verso 10. Só a última sentença. Ezequiel 34. A palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel, que cuidam de si mesmos. Não devem os pastores cuidar das ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o animal engordado, mas não cuidais das ovelhas. Não fortalecestes a fraca, não curastes a doente, não enfaixastes a ferida, não fostes procurar a desgarrada e não buscastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por falta de pastor e serviram de alimento para todos os animais selvagens, pois se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por toda a montanha alta. As minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem que ninguém as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de alimento aos animais selvagens por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos e não das minhas ovelhas. Ouvi, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas de suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de alimento. Porque assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Assim como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei as minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Sim, eu as tirarei dentre os povos e as congregarei dentre as nações e as levarei para a sua terra e cuidarei delas sobre os montes de Israel, junto às correntes de água e em todos os lugares habitados da terra. Cuidarei delas em pastos férteis, e o seu lugar será nos altos montes de Israel. Elas se deitarão ali, num bom lugar, e pastarão em pastos fartos, nos montes de Israel. Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Buscarei a perdida e tornarei a trazer a desgarrada, enfaixarei a ferida, fortalecerei a enferma e vigiarei a gorda e forte. Eu cuidarei delas com justiça. Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Por acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto,
precisais pisotear o restante da vossa pastagem? Não vos basta beber das águas limpas, precisais sujar o restante das águas? Por acaso as minhas ovelhas comerão o que pisoteastes e beberão o que sujastes? Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: Eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porque empurrais com o lado e com o ombro, empurrais com os chifres todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presa, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse isso. Farei uma aliança de paz com elas, e tirarei da terra os animais ferozes, e elas habitarão em segurança no deserto e dormirão nos bosques. Farei delas e dos lugares ao redor do meu monte uma bênção. Farei descer a chuva a seu tempo, serão chuvas de bênçãos. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos dos que se serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem os animais da terra voltarão a devorá-las, mas habitarão em segurança e ninguém as espantará. Também lhes darei uma plantação formosa e nunca mais serão destruídas pela fome na terra, nem levarão mais sobre si a vergonha das nações. Mas saberão que eu, o Senhor Deus, estou com elas, e elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois minhas, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Amém. Nossa segunda leitura, Apocalipse 19:10, a última frase. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Amém. Pai Santo, nós damos graças ao Senhor pelo dia que o Senhor fez e pelo privilégio de nos reunirmos nessa véspera de Natal para celebrar o Senhor e o que o Senhor fez por nós. Nos abençoa nessa manhã e nos dá entendimento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos celebrado nas nossas mensagens e nos nossos cultos dominicais o Advento, o tempo de preparação, em que nós lembramos a vinda de Jesus. E nesse ano nós pegamos os blocos, os grandes blocos de proclamação do Antigo Testamento. Nosso texto-chave durante essa jornada está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Alguns irmãos vão se lembrar aí. São essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dos mortos, e em seu nome se pregaria arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Irmãos, então a lei, os profetas e os salmos são expressões usadas no contexto judaico, eram expressões usadas para falar de todo o Antigo Testamento, que a gente chama de Antigo Testamento. A lei é uma referência, obviamente, ao Pentateuco. Os Salmos aí é uma referência, tomando a parte pelo todo, ao grupo do Antigo Testamento que é chamado de os Escritos, E nós temos a referência aos profetas. E por isso nós tivemos essas mensagens sobre o advento no Pentateuco, nos Salmos, agora nos profetas. Por isso nós fizemos essas leituras bíblicas hoje,
no nosso culto. Nós demos um texto, tivemos a leitura bíblica no texto do Pentateuco, teve a abertura com o Salmo, tivemos os profetas. Mas nosso assunto hoje é o que os profetas dizem sobre a vida de Jesus. Isso seria imenso, a gente teria que ficar um ano estudando isso. Então nós selecionamos um trecho das Escrituras, Ezequiel 34, que fala dos pastores e do pastor. O Advento é uma celebração messiânica. Nós estamos falando da vinda de Jesus, da vinda do ungido, do Messias. O ungido é não apenas a autoridade divinamente estabelecida, mas aquele centro ao redor do qual toda a história sagrada converge. Durante essa história, nós ficamos sabendo da nossa condição miserável, mas também da esperança de salvação. E toda essa esperança converge na expectativa do Messias, que aos poucos foi se desenvolvendo e se formando no Antigo Testamento. O Messias é aquele que vai inaugurar uma era singular. Ele introduz uma ruptura, então você tem o tempo anterior e agora nós temos a era messiânica, quando as velhas regras e o velho sistema é ultrapassado. Uma era nova é inaugurada. A esperança messiânica envolve essa expectativa de uma ruptura na história e a introdução de um tempo diferente, em que as coisas não funcionam mais do jeito que funcionam hoje. A esperança messiânica, então, é a esperança não apenas de alguém se manifestar, que é ungido do Senhor, mas de um tempo novo ser inaugurado. Nesse sentido, ela emerge como dando um sentido de propósito, de destino. Efésios fala sobre todas as coisas convergindo em Cristo, Efésios capítulo 1. A esperança messiânica envolve esse tipo de visão da realidade, das coisas convergindo em direção a um destino, um propósito. E o Messias é essa figura que concentra essas coisas. Mas a linguagem para falar do Messias é variada na Bíblia. E uma linguagem que às vezes a gente não pensa muito é essa linguagem do pastor. Eu tenho certeza que todo mundo que começou a ler o texto aqui, quando o texto fala dos pastores de Israel, de que provavelmente você pensou? Dos pastores das igrejas protestantes. Você provavelmente pensou nisso. Não está errado, mas também não está exatamente certo. Isso tem uma aplicação para os pastores das igrejas. Mas quem são os pastores de Israel? Essa é a pergunta que a gente precisa ter em mente para entender esse elemento, esse aspecto da esperança messiânica. No Oriente Próximo, no Antigo Oriente Médio, essa palavra era utilizada amplamente para se referir a, esse termo, né, era uma metáfora usada para se referir a autoridades de reis e muitas vezes do clero oficial, às vezes até de deuses. Alguns deuses recebiam o título de pastores. Mas o uso mais comum, que há quase 2.500 anos antes de Cristo já existia lá naquele mundo ali, na Suméria, naquela região, os pastores eram os reis. Os pastores eram os reis, os chefes da nação. E esse termo era usado principalmente para eles, foi usado no período sumério, no governo assírio, no Império Assírio, depois no Império Babilônico. Nabucodonosor é chamado de o pastor da Babilônia, em textos antigos. Então essa era a linguagem que era usada para falar dos pastores. Obrigado, Fábio. Para falar dos reis. Então esse é o fundo que a gente deve ter em mente quando Ezequiel 34 fala dos pastores de Israel. São as autoridades de Israel. O rei, família real, príncipes, os príncipes das tribos, os chefes das cidades e, sem dúvida nenhuma, o clero, a classe sacerdotal. Essa estrutura de governo que estava ali, ela é tratada aqui em Ezequiel como algo divinamente estabelecido. Deus diz aqui que são os meus pastores. São os meus pastores. São autoridades estabelecidas por Deus. Mas Deus está contra os seus pastores. Isso às vezes é difícil de explicar.
Às vezes tem um governante ruim e alguém faz esse comentário. Vem cá, mas foi Deus que pôs o sujeito lá? Ora, o apóstolo Paulo diz com muita clareza em Romanos, na carta aos Romanos, capítulo 13, que não há autoridade que não venha de Deus. Mas aqui nós temos Deus contra os seus pastores. Então é possível afirmar as duas coisas numa visão cristã. Que uma autoridade tenha vindo de Deus, mas Deus esteja contra ela. Isso é assustador. O fato de uma autoridade ser de Deus e se comportar erradamente é ainda mais terrível. Porque isso significa que se ela reivindica essa autoridade, eu sou de Deus, é mesmo? E vai continuar fazendo a coisa errada? Sim. Então, ninguém menos do que o próprio Deus está contra você. Deus está contra os pastores. E aí vocês compreendem que são as autoridades divinamente estabelecidas? Eu incluso. Deus está contra os pastores que abusam. Deus está contra os pastores que abusam da sua autoridade. Qual é a acusação de Deus contra os pastores de Israel? Veja aí logo no começo, capítulo 34, Ezequiel é convocado a profetizar aos pastores. O que eles fazem? Cuidam de si mesmos. Então esse é o problema central. Contra quais pastores Deus se levanta? Contra os pastores que cuidam de si mesmos. As pessoas que têm autoridade, influência, algum tipo de poder e usam esse poder meramente em seu próprio benefício. É claro que não há uma condenação aqui em Isaías 34 contra os pastores, como todos os pastores literais e não metafóricos na época, que se alimentavam das ovelhas. Mas eles existiam para cuidar das ovelhas. O problema aqui é outro, é que esses pastores não se importam com as ovelhas. Elas são meros meios para os seus fins. Esse é o problema. Quando a autoridade torna as pessoas sob a autoridade meios. Isso não pode acontecer. Deus está contra esses pastores. E por causa disso ele vai enviar o outro pastor. Vejam ali, verso 3. Eles comem a gordura, se vestem da lã, matam o animal engordado, mas não cuidam das ovelhas. Então, leite, lã e carne eles querem, mas não assumem os custos de pensar nos outros, que são as suas ovelhas. Então, essa é a acusação. Reis que não servem as ovelhas, mas se servem delas. Príncipes que não se importam com as ovelhas e as transformaram em instrumentos, meios para seus fins egoístas. Então o que acontece com isso? A nação se dissolve. Olha o versículo 5. Elas se espalharam. A nação se dissolve. Se espalharam, se serviram de alimento para animais selvagens e andaram desgarradas por todos os montes e ninguém as procurou nem buscou. E assim a função, vejam aqui, a gente compreende melhor a função dessas autoridades aqui no nosso texto. Elas têm que fortalecer a ovelha fraca, está aqui no versículo 4, fortalecer a ovelha fraca, curar a ovelha doente e reunir as ovelhas. O problema é que elas se espalharam e se tornaram presas, então elas têm que ser reunidas. Fortalecer, curar e reunir as ovelhas. Funções elementares de qualquer autoridade. Aqui eu me refiro. Pais. Quantos aqui são pais? Pais e mães. Pais e mães, vocês são pastores. São autoridades. Porque é isso que significa pastor, a metáfora aqui. Não existia igreja naquela época não, gente. São as autoridades. Quem aqui tem uma função de chefia numa empresa? Quem tem uma função de chefia numa empresa? Alguns têm. Quem aqui é professor? Tem autoridade. Não tem nenhum político aqui. Então vamos malhar os políticos. Claro, autoridades políticas. Autoridades políticas. E por aí vai. Pastores também nas igrejas, líderes.
autoridades em geral, mas aqui é claro que especificamente autoridades políticas, mas isso se estende a quaisquer funções de autoridade por causa da própria teologia bíblica do poder. A gente pode fazer essa extensão, ainda que o foco do texto fossem os reis, os príncipes, os anciãos das cidades, ainda que houvesse uma ênfase nesses homens, a gente pode fazer uma extensão. Então todos nós que estamos nessas funções, irmãos, somos responsáveis, e a gente tem que realizar essas 3 funções. Pessoas estão sob a nossa autoridade, a gente precisa se preocupar com as pessoas, elas não podem se tornar meros meios. Qual é a punição do Senhor contra esses pastores? Então veja ali no versículo 9, versículo 8. Os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois cuidam de si mesmos. Verso 9. Ouvi, ó pastores, a palavra do Senhor. Verso 10. Eu coloco-me contra os pastores, exigirei as minhas ovelhas das suas mãos e farei com que deixem de cuidar das ovelhas e não cuidarão mais de si mesmos. Então Deus se levanta contra esses pastores e vai destituí-los. Lá em Colossenses nós descobrimos que ele já começou a fazer isso, porque os principados e potestades que foram criados em Cristo foram aniquilados e humilhados na cruz. Na cruz, Jesus começou o processo de remoção dos pastores que só cuidam de si mesmos. São as autoridades, os reinos que se sujeitaram ao império das trevas. Então ele está removendo esses pastores. Agora, irmãos, isso é um aspecto da função profética. Nosso assunto é o advento, os profetas e o advento. Vejam que uma parte da consciência profética é revelar, manifestar a realidade da situação. Os pastores de Israel, os reis, os príncipes, queriam que todo mundo pensasse que está tudo bem, que ninguém levantasse perguntas sobre o modo abusivo como eles usavam a autoridade, manipulando, usando, ignorando as ovelhas do Senhor. Então surge o profeta. Um estudioso do Antigo Testamento, muito conhecido, Walter Brueggemann, escreveu um livro há alguns anos chamado Imaginação Profética, e que ele foi muito feliz em mostrar um aspecto da função do profeta, que é criar e aguçar essa consciência de que está tudo errado, de que o modo como essas autoridades usam o poder é distorcido e vai trazer o juízo de Deus. E o protótipo desse profeta é, obviamente, Moisés. Moisés apareceu no Egito e disse: olha, essa não é a ordem eterna das coisas. Faraó e os deuses do Egito não são deuses, e cada um deles foi humilhado em uma das 10 pragas. Até o próprio Faraó, que era considerado uma divindade, e o filho dele foi colhido naquela noite terrível. O que era aquilo? Atos profeticamente anunciados de que os deuses do Egito são falsos. Isso significa que a ordem do Egito é uma construção de dominação, não é a realidade. A realidade é que existe um mundo criado por Yahvé, e Yahvé criou o homem à sua imagem, e os homens não têm que ser escravos. Mas na ordem do Egito, segundo a legitimação dos deuses do Egito, era possível o pessoal ser escravo. Então Deus levanta Moisés, e Moisés aparece ali e diz: olha, essa ordem é uma desordem. E Deus vai julgar o Egito e vai tirar o seu povo. E ele anunciou, e as pragas vieram, e todos os deuses que sustentavam aquela ordem de escravos, todos os deuses foram humilhados, foram desmascarados. Então ele diz assim, o Walter Brueggemann: a tarefa do ministério profético é cultivar, alimentar e evocar uma consciência e uma percepção alternativa à consciência da cultura dominante. E depois ele vai colocar de modo mais específico, imposta pelos reis, com seus deuses que os legitimam. Então a profecia, atenção, a profecia
de Moisés não era apenas contra a escravidão, porque ele poderia ser um ativista político. A profecia de Moisés era contra Faraó e os deuses que justificavam essa injustiça. Então, ao mesmo tempo que ele se levantou contra a escravidão do povo no Egito, ele se levantou contra os deuses que estavam por trás dela. Então, essa é uma função do profeta. É tomar a ordem das coisas e dizer, olha, está tudo errado. E essas coisas estão erradas não é do nosso ponto de vista. Existe um Deus que está olhando essas coisas. E ele vai tomar providências. Então Ezequiel diz, olha, vocês estão achando que vocês são só reis e príncipes e vocês estão aí porque estão aí? Não, vocês estão aí porque Deus colocou vocês aí e Deus vai tirar vocês daí. Porque vocês estão atuando na presença de Deus. Saibam ou não, queiram saber ou não queiram saber. Se vocês são os pastores de Israel, é porque Deus colocou vocês aí. Vocês são os pastores dele e Deus está contra vocês, pastores de Israel. Então essa é a forma do profeta falar, né? O profeta não vai dizer que o político é simplesmente injusto. Ele vai dizer para o político que Deus está vendo a injustiça dele. E Deus vai tomar providências. Ah, mas o Estado é laico, né? A gente não pode dizer essas coisas. Irmãos, o Estado laico é um fenômeno histórico. Ele teve data para começar e certamente vai acabar. A Igreja de Jesus estava aí antes do Brasil ser fundado. A igreja já estava aí. As noções de justiça, liberdade, ordem que nós temos nem existiriam se a Bíblia hebraica não tivesse sido escrita. Então é o seguinte, é claro que dentro dos limites aí de uma política, de uma filosofia política cristã, a gente pode falar disso, mas o fato de a ordem exigir, a ordem atual exigir a pluralismo e laicidade, não muda a objetividade das coisas. Se Deus criou o mundo e criou o homem, não importa se nós criamos um sistema de governo e nas regras do nosso joguinho, o nome de Deus não aparece. Porque é um jogo, tem várias formas de governo. Nas regras do nosso jogo democrático, ok, eu entendo isso, mas isso não muda a objetividade dos fatos. Se Deus criou o mundo e criou o ser humano, quem joga nesse jogo ainda tem que responder a ele do mesmo jeito. Tanto faz se você pôs na Constituição ou não pôs. Tanto faz. Se Deus existe, meu amigo, tanto faz. Você pode fazer o joguinho que você quiser, você ainda está diante dele. E as autoridades que existem ainda são dele. Os pastores ainda são dele. E ainda tem que responder a ele. Então não existe uma varinha de condão política. Não existe uma varinha de condão. Tem uma varinha de condão do homem moderno chamada contrato social. E o pessoal acha que quando usou essa varinha de condão, Deus desapareceu e o mundo mudou. Não. A forma da gente jogar pode ter mudado, mas Deus ainda é o Senhor do mundo. E todo mundo vai ter que prestar contas a Deus. E as autoridades do nosso sistema ainda têm que prestar conta a Deus e a gente ainda tem que dizer isso para elas. E isso vale para todo mundo, vale para os políticos, vale para os pastores das igrejas, vale para os chefes, donos de empresa, vale para líderes da nossa sociedade diferenciada, das várias classes profissionais e setores da sociedade, vale para os pais, vale para os maridos. Quantos maridos usam as suas mulheres como meios para os seus fins? Exatamente como esses maus pastores de Israel. A mulher não pode ser um meio para um fim. É verdade que muitas vezes mulheres se casam com seus maridos com o objetivo delas serem felizes. Isso é fato. Mas muitos homens fazem isso também. E essa não é a visão bíblica do casamento e da autoridade masculina. Irmãos, nós temos que responder a Deus, a gente tem que ter isso em mente. Onde existe uma autoridade, ela é de Deus e vai ter que responder para ele pelo que ela faz. E o modo como ela faz as coisas. Mas Deus diz aqui, olha, não existem autoridades em Israel que sigam as minhas leis. Então, o que Deus vai fazer?
Versículo 11. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Ok, irmãos, então nisso o Brueggemann está certo. A consciência profética envolve o questionamento da ordem justa, trazer a consciência de que essa ordem ainda existe diante de Deus e Deus vai tomar providências. Mas a consciência profética não é só consciência negativa. Tem gente que acha que profeta é uma pessoa que critica tudo. Não é isso. Profeta não é alguém que fica só condenando o que está errado. É só a gente ver o resto do texto. O profeta, ele tem o seu coração afinado, empático em relação ao coração divino. Então ele não somente se sente mal diante dos profetas, dos pastores que abusam da sua autoridade, ele não apenas se sente mal com isso, mas por estar perto do coração de Deus, ele sabe, isso é muito importante, que Deus se importa. Não é apenas que Deus está indignado com o erro. Não é apenas isso, porque isso poderia ser ressentimento, degenerar, melhor dizendo, em mero ressentimento, em cinismo. Quanta gente, quando contempla o estado das coisas, o fato de que todas as autoridades têm elementos corruptos e abusam dessa autoridade, exploram. Quantas pessoas, ao contemplar essa realidade, se desesperam e ficam absolutamente cínicos. Mas o profeta nunca ficava cínico. O profeta sabia que Deus estava indignado com aquela desordem. E ele sabia invocar a lei de Deus, a autoridade divina. Mas o profeta sabia que Deus se importava. E ele diz, reproduzindo a palavra do Senhor: eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas. Então o profeta sabe que Deus não apenas se perde na indignação contra os ímpios, mas continua se importando com os homens. Deus continua se importando. E aqui diz o verso 11, o Senhor, que ele mesmo vai buscar as suas ovelhas. Versículo 12, assim como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, também buscarei minhas ovelhas. O próprio Deus buscará as suas ovelhas. Então é verdade que Deus levantou pastores, mas nem por isso ele deixou de ser o pastor. O fato de os representantes de Deus se mostrarem falsos e falhos representantes não significa que Deus está ausente. Quantas pessoas, depois de passar na mão de uma autoridade abusiva, um político, um pai, uma mãe, o pastor de uma igreja, um professor ou um diretor de escola abusivo, ou uma autoridade policial, quanta gente depois disso fica cínico e começa a pensar que ninguém está nem aí para nada, que o mundo está entregue a si mesmo e que Deus não se importa. Mas Deus se importa, irmãos. Vejam, isso é difícil de digerir, porque Deus permitiu que os pastores falsos falharem. É isso que deixa muita gente revoltada. Deus deixou os falsos pastores tentarem e falharem, mas ele não deixou de ver o que estava acontecendo. E o nosso texto é claro, Deus vai tomar providências de forma justa. Obviamente, isso não seria possível se Deus não, como as Escrituras prometem, não fosse ressuscitar todos os homens, para que todos recebam segundo as suas obras. Muitos aspectos da fé bíblica tinham que desenvolver para que o quadro completo ficasse claro para nós, ou pelo menos quase totalmente claro. E por isso a gente sabe que mesmo alguém que sofreu injustiça e morreu, ou alguém que praticou injustiça e morreu, todo mundo vai responder a Deus. E todas as coisas vão ser postas nos seus devidos lugares. Essa é a nossa expectativa, está no credo apostólico. Que Jesus vai vir julgar os vivos e os mortos. Todas as coisas vão ser clarificadas e postas nos seus devidos lugares. Mas nós temos que esperar. Enquanto nós temos que esperar, duas coisas nós precisamos ver com clareza: que o mundo é injusto
E não adianta cair na conversa dos pastores de Israel que ficam matando os profetas para ninguém dizer a verdade. E a verdade é que as autoridades abusam. Mas, por outro lado, nós não podemos ficar cínicos e perder a visão de que Deus se importa. E a prova de que Deus se importa é que ele já enviou o seu pastor, que foi tosqueado como uma dessas ovelhas. Foi abusado também. Mas, irmãos, Jesus ressuscitou dos mortos. E os principados e potestades, as autoridades que foram criadas nele, está lá em Colossenses, já foram humilhadas na cruz. Então existe uma esperança de que Deus vai cuidar dessas ovelhas. Veja o verso 14, verso 13. Tirarei dos povos e congregarei, e levarei para a terra e cuidarei delas, sobre os montes de Israel, junto às correntes das águas, em todos os lugares habitados na terra. Em pastos férteis, diz o verso 14. Estarão ali num bom lugar e pastarão em pastos fartos nos montes de Israel. Versículo 15, eu mesmo, o Senhor repete, eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor, e buscarei a perdida, trarei a desgarrada, enfaixarei a ferida e fortalecerei a enferma. Vejam, irmãos, aquelas funções que não foram realizadas vão ser realizadas. Deus não vai deixar de agir. Nós vimos que os pastores de Israel, o que eles deviam ter feito era fortalecido e alimentado, curado e reunido, mas o contrário aconteceu, e elas foram desgarradas. Mas o Senhor diz que ele vai reunir todas as ovelhas, alimentar todas as ovelhas e curar as doentes. Deus vai cumprir todas essas funções que os pastores de Israel fracassaram em cumprir. Mas Deus não somente vai fazer isso, vejam que importante, Deus não apenas está contra os pastores de Israel que falharam, e ele mesmo vai assumir essas funções. Mas diz o verso 17 em diante, veja na sua Bíblia, você aí que é uma ovelhinha oportunista e que acha que só os pastores têm que responder a Deus, veja aí o versículo 17. Quanto a vós, ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, julgarei entre ovelhas e carneiros e bodes. Acaso não basta fartar-vos do bom pasto, você tem que pisotear o restante da pastagem, sujar o resto da água, empurrar as ovelhas com o traseiro, versículo 21, empurrar as ovelhas, chifrar as fracas, para vocês ganharem mais espaço? Não, eu não tenho autoridade, eu não sou responsável, então tanto faz o meu comportamento? Não, todo mundo tem que responder, os pastores têm que responder diante de Deus. E as ovelhas também têm que responder diante de Deus. Então, o marido tem que responder diante de Deus, mas a esposa também, sobre o modo como ela trata a família. Os pais têm que responder a Deus, mas os filhos também têm que responder como tratam os pais e uns aos outros. Numa empresa, você pode não ser o chefe, mas você vai responder diante de Deus sobre o modo como você tratava os seus colegas, e mesma coisa na escola. Você não é o professor, mas você também é responsável. Todo mundo é responsável. Você ainda é responsável pelo modo como você vive com seus vizinhos, com as pessoas que estão ao seu redor. E é claro, irmãos, que isso se aplica à igreja também. Quantos irmãos pensam que a responsabilidade é só dos presbíteros? Não, meu irmão. Deus está vendo o modo como você trata ou ignora o seu próximo e o modo como você vive na sua igreja. É claro que Deus olha isso também. E Deus vai julgar entre ovelha e ovelha. Quando o pastor de Israel se manifestar, o Senhor vai julgar entre ovelha e ovelha. E vai separar também, o texto aqui fala dos bodes, né? Não fala muito aqui, mas tem os bodes no meio também. E ele vai tirar os bodes do meio. E quem é que vai fazer isso tudo, irmãos? Versículo 23. Veja aí na sua Bíblia. O Senhor que vai julgar os pastores e libertar as ovelhas e julgar entre ovelhas e ovelhas, quem é? Sobre elas levantarei um só pastor, o meu servo Davi, que cuidará delas e lhes servirá de pastor. Graças a Deus, irmãos, existe um pastor. Jesus é o pastor. O filho de Davi é o nosso pastor. Todos os outros são meros auxiliares. E a gente precisa ver assim.
Todas as ordens de autoridade onde cristãos atuam, todas estão debaixo desse único pastor, que é Davi, que é o filho de Davi. Todos estão debaixo do único pastor. Todas respondem ao único pastor. Olha, não é isso que a gente canta e lê nas Escrituras? Que o Senhor é o Rei dos Reis? Jesus não disse em Mateus 28, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra? Existem várias formas de jogar bola. E da mesma forma, existem várias formas de governo possíveis. Mas todos estão sob a autoridade de Jesus. Veja o que nós temos aqui nos versos 30 e 31. Veja aí na sua Bíblia, versos 30 e 31. Saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, as ovelhas, e elas serão meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois minhas, e eu sou vosso Deus, diz o Senhor. Ora, onde estão essas ovelhas? É claro que essas ovelhas do Senhor estão nas igrejas locais. Mas você não está só na sua igreja local. Você está em muitos outros contextos em que existem autoridades que deveriam, mas não seguem o governo de Jesus. Mas Jesus vai manifestar no tempo certo o seu governo em todas essas ordens. Essa é a nossa expectativa, está lá em Apocalipse, da vinda do reino, do governo de Jesus Cristo. Ele se estabelecendo completamente na terra. Acreditar que Jesus é o pastor não significa que Jesus apenas é responsável pela sua vida espiritual e seu destino eterno, meu irmão. Jesus é o pastor num sentido absoluto. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Kyrios, é o Senhor. Ele é o pastor porque não apenas nesse momento de trevas ele conduz sua alma, como está lá no Salmo 23, no vale da sombra da morte. Mas porque Deus, como diz o nosso texto, vai julgar todas as autoridades, todas as ovelhas e os bodes, e ele vai nos trazer para uma situação de segurança. Versículo 25 em diante. Olha o que diz aí. Farei uma aliança de paz com elas e tirarei da terra os animais ferozes. Meus irmãos, acreditar em Jesus como nosso pastor significa esperar que ele venha e dê um jeito no mundo e conserte essa terra. É isso que a gente espera. É muito mais do que um pastor de igreja pode fazer. Muito mais. Ele não vai apenas dar um jeito na sua alma, ele vai dar um jeito no mundo, no universo. E a insegurança que existe hoje, e aqui ela é representada nos animais ferozes. O que são os animais ferozes? Irmãos, isso é uma metáfora, é a predação. Essa predação que existe na sociedade humana por causa da injustiça, um passando por cima do outro, devorando o outro. Isso vai acabar, meus irmãos. Jesus veio não apenas para levar a gente para o céu, mas como uma garantia de que isso vai acabar. Vai existir um mundo em que as pessoas não vão mais usar as outras. Não apenas os pastores, as autoridades estabelecidas por Deus, mas até a ovelha fraca muitas vezes é usada e abusada por uma ovelha forte. Nem isso vai acontecer mais. Vai existir um momento em que irmãos não vão mais abusar de irmãos, maridos de esposas, pais de filhos, filhos de pais, chefes políticos, governantes locais. Não vai existir isso mais. Porque o próprio Jesus vai limpar a terra. E a terra vai ficar tão purificada que as ovelhas vão poder dormir no bosque. Você sai na rua de madrugada, dependendo de onde você mora, você não pode sair de madrugada. Então, se fosse hoje, talvez Ezequiel estivesse dizendo que vai chegar esse momento que a gente vai poder dormir no banco da praça. Não vai ter problema. Porque Jesus vai dar um jeito e não vai ter mais feras. E não vai ter mais esses bodes soltos e essas ovelhas gordas passando por cima de todo mundo. E esses falsos pastores, não vai ter mais isso. Olha, irmãos, isso é a esperança messiânica. É isso que o profeta quer dizer para Israel. Ele não apenas quer dizer que está errado, que as coisas estão erradas, mas que vai vir uma resposta. Deus vai levantar o filho de Davi e o pastor de Israel vai se manifestar. E vai haver fruto, não apenas as ovelhas não vão ser abusadas ou abusar, mas diz o verso 27 em diante,
As árvores do campo vão dar fruto, a terra vai dar seu fruto, e vai haver, e essa é a palavra do verso 25 em diante, vai haver segurança, versículo 27, vai haver segurança. Verso 28, não servirão mais de presa aos gentios, habitarão em segurança, é o que diz o versículo 28. O que vai acontecer nesse momento? Nós saberemos que o Senhor, nosso Deus, está conosco. Ora, desde quando nós sabemos disso? Desde que Jesus veio. Jesus é Emanuel. Eu sei, meus irmãos, que você ainda não pode dormir no banco da praça de madrugada. Todos nós sabemos disso. Mas o processo foi iniciado. Isso a gente aprende no Novo Testamento. É que todo mundo esperava que a ressurreição fosse acontecer de uma vez. Não foi de uma vez. Primeiro Jesus ressuscitou. E agora nós fazemos essa jornada de fé aguardando a nossa ressurreição. E nós sabemos que ela vai acontecer, porque o túmulo de Jesus ficou vazio. Então, nós continuamos precisando dessa consciência que os profetas dão. É claro que existe uma diferença, porque os profetas ainda estavam esperando Jesus vir, mas Jesus já veio. Nesse sentido, nós temos não apenas os profetas, mas os apóstolos. Que os profetas anunciam que Deus vem, e os apóstolos anunciam que ele já veio. Mas a profecia não acabou, só você ler Apocalipse. Ainda existe a coexistência dessas duas vocações. A igreja ainda é apostólica e profética. Ela é apostólica porque ela anuncia que Jesus veio. Mas ela ainda é profética, porque ela ainda tem que dizer que as coisas estão erradas e que a ordem estabelecida aí não é a ordem divina, mas ela não pode se desesperar, ela sabe que o filho de Davi já veio. Então, assim como o profeta, ela precisa anunciar que a cura existe, que a cura é uma realidade. Irmãos, então nós temos aí governantes, patrões, pais, maridos, pastores, estabelecidos por Deus, mas falhos, sabendo um pouco, ou não sabendo quase nada sobre as suas responsabilidades diante de Deus, mas ainda assim são responsáveis diante de Deus. Agora, acima de tudo está o sumo pastor, que é Jesus Cristo. Então nós temos uma boa nova, atenção, para todos os que precisam de pastores, no sentido que nós exploramos, irmãos. Ovelhas oprimidas por feras, desgarradas por abandono, usadas por autoridades abusivas ou exploradoras, enfraquecidos por doenças, até mesmo oprimidos por outras ovelhas gordas, sofrendo isso diante da omissão de autoridades que deviam protegê-las e não as protegem. Por causa da ausência dessas autoridades, então nós temos uma boa nova. Para você que sofreu ou sofre com isso, você tem um pastor. E Deus sabe o que você passou e que você passa. Deus sabe o que você passou e o que você passa. A resposta do Senhor aqui em Ezequiel: eu mesmo. O Senhor enfatiza esse ponto em duas vezes aqui no nosso capítulo 34. Eu mesmo, o Senhor, serei o seu Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois minhas. Eu sou o vosso Deus, diz o Senhor. Vamos então ouvir os profetas, irmãos. Diz Apocalipse, a gente leu agora, que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quando a gente ouve o profeta, a gente ouve os profetas bíblicos, essa esperança, essa convicção messiânica emerge. E isso é tão importante hoje, porque nós precisamos saber distinguir as autoridades terrenas da autoridade divina. Quantos de nós se revoltaram contra Deus porque foram expostos a autoridades falsas, abusivas, a pastores que cuidam de si mesmos? E você pode deixar de acreditar em Deus por isso. Então você precisa ouvir o profeta,
Que o profeta vai dizer a verdade de que muitas vezes Deus está contra esses pastores. E Deus sabe o que você está passando. E Deus não está cego. Aqui nós temos a resposta do profeta, e a gente precisa ouvir a voz do profeta. O envio de Jesus, irmão, significa que Deus se importa. Talvez você pense assim, não, se Deus se importa mesmo, por que Ele não muda a minha situação? Talvez você queira uma resposta imediata. O próprio profeta não teve uma resposta imediata, mas continuou crendo. Nós temos uma resposta muito mais clara. Jesus já veio. Então você precisa de esperança. Você precisa aguardar o tempo de Deus. Mas o Senhor não apenas se indigna com a injustiça que você sofre, mas promete uma saída. Deus se importa. A verdadeira esperança messiânica não vai deixar a gente confundir o Senhor com os falsos pastores, nem para o bem, nem para o mal. Nós estamos entrando aí em 2018. Eleição. Quanta gente está esperando um Messias? Muita gente está esperando um Messias. Tem gente da esquerda esperando o Messias, gente da direita. Eu sei que para algumas irmãs o único Messias que elas esperam é um marido. Quanta gente espera algo, tudo bem, algo mais próximo, ok? Mas aqui, meu irmão, não confunda o filho de Davi com esses pastores. Eu não quero dizer que eles não podem ser levantados por Deus, eles podem. Mas agora a gente já sabe, o filho de Davi já veio. Nós já temos o Messias. Nós já temos o Messias, o filho de Davi já veio. Seu pai não vai te salvar, sua mãe não vai te salvar, seu marido, não tem marido para salvar você. Não tem empresa, chefe, ninguém vai te dar o que você precisa. A gente já sabe, esses pastores todos falharam. Está aqui, Ezequiel. Todos falharam. Não existe essa figura. Quanta gente espera isso na igreja, né? Dá tudo errado na vida e fala assim, vou procurar um pastor e ele vai ser a pessoa que vai me salvar. Também não vai dar certo. Só existe um pastor, um Senhor, um Messias, é Jesus. Nós sabemos disso. Que esse Natal te prepare para esse terrível ano que chega de eleição, 2018. Te prepare para isso. Que você não se perca em falsas esperanças. O filho de Davi já veio, ele é o nosso pastor, o Senhor se importa conosco. Isso não significa que as outras autoridades não são de Deus, mas elas podem estar obedecendo a Deus ou desobedecendo a Deus, e nós só cremos em Jesus Cristo, o Messias. Amém, irmãos? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, nós vamos agradecer a Deus porque o sumo pastor nasceu. Porque Jesus veio. E nós temos esperança. E você que está amargurado, ressentido, porque sofreu qualquer tipo de abuso ou abandono, você vai colocar isso diante de Deus agora, porque o Natal é para isso. Para você lembrar que não é para você ficar se lamuriando, porque Jesus veio. Coloca diante de Deus seu ressentimento, sua sensação de abandono, entrega isso para Deus agora e receba a resposta dele, Jesus.